e várias pessoas foram para o evento. É importante evangelizar, mas tem que ser na hora certa, não concorrendo com os demais cultos da igreja. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje eu quero falar sobre o selo de Deus. O selo de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 ainda, que nós temos refletido sobre ele. Essa carta foi escrita por Paulo à igreja. É importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas desavisadamente pegam às vezes um texto bíblico que é direcionado à igreja e toma o texto bíblico como se fosse direcionado ao crente. E a gente precisa saber fazer esta separação. Quando Paulo escreve a Tito, ele está escrevendo a Tito. Mas quando ele escreve à igreja, é importante a gente saber interpretar que o teor daquilo que ele diz é diferente. Do mesmo modo, quando algum texto bíblico é direcionado à nação de Israel, ou algum personagem diretamente no que diz respeito ao Velho Testamento. Então, esta carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, assim como no livro de Apocalipse, nós temos as cartas de João escritas às igrejas da Ásia. A maior parte dessas igrejas aqui estavam na Ásia, como a igreja de Éfeso. E nós já fizemos menção a algumas partes desse texto da palavra de Deus, que é um texto muito usado, e no meu modo de entender, de maneira errônea, no que diz respeito à eleição, porque Paulo, ele fala sobre este aspecto a partir do verso 3, e eu leio com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então vejam bem, muitas pessoas pegam esse texto como se ele estivesse dizendo diretamente a uma pessoa. Ele não está dizendo diretamente a uma pessoa, está dizendo à igreja. A igreja já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, porque Deus nos escolheu, plural, igreja, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou, quer dizer, destinou antes. A igreja está destinada porque ela é noiva de Cristo. A igreja, que não diz respeito a batista, metodista, congregacional, assembleia, mas a igreja dos santos, em amor, predestinou a igreja para sermos adotados como filhos, filhos por adoção, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, e como diz João no capítulo 1. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, filhos por adoção. E no capítulo 8, aos Romanos, Paulo vai reafirmar isso. Conforme o bom propósito da sua vontade,
para o louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora preste atenção nesses dois próximos versículos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos. Esta parte, para mim, ela é fundamental, porque quando se trata do aspecto individual, nós temos que entender que todos os que cremos em Cristo, a eleição ou a predestinação, ela só acontece para quem está em Cristo. Por isso que o texto diz: nele, em Cristo, fomos escolhidos em Cristo, a partir do momento que a pessoa crê em Cristo, e não, como vão afirmar os que pensam de maneira diferente, a partir do nascimento, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, em Cristo, aquele que crê em Cristo, ele é eleito para a vida eterna, e uma vez eleito, é predestinado, ou seja, destinado antes. E olha o verso de número 12 e 13. A fim de que nós, reafirmando aquilo que eu acabei de dizer, primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na verdade, não há como ser mais claro do que o apóstolo Paulo está sendo. A partir do momento em que cremos, em algumas traduções vão dizer, e tendo nele crido. Quando vocês ouviram, a fé vem pelo ouvir. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra, a fé é gerada em você. E é interessante a gente pensar em pelo menos 3 aspectos fundamentais. Quando você crê em Jesus, há uma metamorfose. Aos que nele creem, diz Paulo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a partir do crer que você se torna filho de Deus. É a partir do crer que você é incorporado no grupo daqueles que são salvos e batizados pelo Espírito Santo. E é no fato de crer, como aqui está escrito, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo prometido. Então, amados, eu vejo esse texto da palavra de Deus trazendo luz para os nossos pensamentos. Tendo nele crido em Cristo, então você tem que crer. Não há como ser salvo sem crer. Tendo nele crido, fostes selados. Muitas pessoas e denominações têm um ensino muito equivocado sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Mas nós temos que entender que o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, cumpriu-se as promessas do Senhor Jesus. E também a profecia de Joel, no capítulo 2, quando Joel diz que seríamos batizados pelo Espírito Santo, e Jesus reafirma isso em João 14, dizendo: eu voltarei para vós. Então, no dia de Pentecostes, em Atos 2, cumpriu-se o batismo no Espírito Santo, de maneira tal que todos os que creem em Cristo agora fazem parte deste batismo. É pela fé, é pela crença. Da mesma maneira que Cristo Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz e o fez uma única vez. Jesus não precisa estar morrendo todo dia para cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Aquele sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, ele é suficiente para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É suficiente. O batismo do Espírito Santo em Atos 2, da mesma maneira, cumpriu-se a promessa do Senhor. Então, quando você crê em Jesus, você é incorporado nesse batismo no Espírito Santo, você se torna filho de Deus, você é selado pelo Espírito Santo. É uma questão de fé. Você tem que crer nisto, da mesma forma que você crê em Jesus, porque muitas pessoas ficam confusas e até mesmo frustradas, porque não tiveram uma experiência fenomenal, e aí acham que não foram batizados com o Espírito Santo, não foram selados pelo Espírito Santo. Não, amados, essa é uma promessa de Deus. E se é promessa de Deus, você tem que tomar posse dela. Você tem que tomar posse. Eu sei que eu sou salvo por Jesus, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu sei que eu sou selado pelo Espírito. O selo do Espírito na tua vida é a marca de que você agora é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. E nós temos que ter esse entendimento. Eu sei que os teólogos divergem a este respeito, e isto acaba, não é, entrando em nossas igrejas, não é? De que Deus já escolheu um grupo e não adianta outro grupo querer ser salvo, porque não tem jeito. Aliás, eu quero, a propósito disso, ler um texto da palavra do Senhor. Se puder, abra em Tito, capítulo 2. Tito, no capítulo 2, esclarece isso. O versículo 11 de Tito 2 vai dizer assim: olha que coisa maravilhosa, não tem palavra mais clara. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a
todos os homens. Isto vai reafirmar o que nós veremos na próxima mensagem do capítulo 2 de Efésios. Mas o texto a Tito deixa isto já bem claro para nós, porque a graça de Deus se há manifestado. Graça é um favor que nós não merecemos. Se é um favor que nós não merecemos, é estendido a todos, porque ninguém merece. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos não é um grupo apenas, é a todos. Toda a humanidade pecou e foi destituída. Você sabe muito bem o que é ser destituído de uma função. E agora, Paulo está dizendo a Tito, aí sim ele está dizendo pessoalmente a Tito. É evidente que as cartas eram espalhadas para as igrejas, mas ele está levando essa palavra diretamente a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Cada um de nós é exortado por Paulo a renunciar a toda concupiscência mundana, a viver neste presente século sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É uma exortação. Portanto, amados, nós temos que ter um entendimento claro das Escrituras, para que a gente não se perca no que diz respeito aos ensinamentos da palavra do Senhor. É evidente que nós temos textos que vão dar margem para interpretações diversas, como nós temos em Romanos, no capítulo 8, o verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Os que de antemão conheceu. Porque Deus é Deus, e por ser Deus, sabe de todas as coisas. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, qual o entendimento que tenho desta porção da palavra do Senhor? Toda predestinação, como já vos disse, para mim, ela só tem fundamentação em Cristo. Antes de se converter, você estava predestinado a quê? Ao inferno. Ao inferno. Porque todos pecaram. Agora, quando você olha para a cruz e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vira a chave.
Você não está mais predestinado à perdição, você está predestinado à vida eterna com Cristo. E quando você crê, você recebe o selo de Deus na tua vida. É o selo do Espírito Santo. Porque senão, amados, só concluindo aqui, aos que predestinou, a esse também chamou, quer dizer, foram chamados em Cristo. Quando eu for levantado, disse Jesus, quem completa o resto? A todos atrairei a mim. E mais do que isso, para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou. Nós somos justificados em Cristo. E aos que justificou, a esse também glorificou. Se fosse o caso da eleição de alguns, não precisava de justificação. Todos já estariam justificados. Mas a justificação é para todos indiscriminadamente. Agora vamos a Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Ásia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, escolhidos segundo o pré-conhecimento de Deus. É evidente que Deus, como eu já afirmei, Ele sabe quem vai aceitá-lo ou não. Ele sabia se Judas ia negar Jesus ou não. Mas diferentemente do que alguns afirmam, não é? Que Judas estava ali para aquilo. Aliás, outros discípulos tinham mais propensão de fazer o que Judas fez do que o próprio Judas, que era o homem de confiança de Jesus. E se nós adotarmos um raciocínio diferente deste, e se afirmarmos que Judas, como alguns afirmam, estavam ali já predestinado a trair Jesus, nós vamos ter que aceitar que Jesus falhou na escolha. Porque como ele vai escolher, se ele orou, se ele chamou, e ele já havia dito para muitos, quem lança a mão do arado, olha para trás, não é apto para o reino. Então Jesus se equivocou ou foi uma farsa tudo aquilo? Para mim a Bíblia é muito clara nos seus ensinamentos. Judas foi chamado como os demais foram chamados. Tomé negou, Pedro traiu, duvidou, Judas traiu. E os outros, você nem ouve falar muito sobre eles. Você ouve de Pedro, Tiago, João, porque eram como nós. E do mesmo modo acontece nos dias de hoje. Quantos que começam a caminhada da fé e no meio da caminhada negam, duvidam, traem. Agora, Deus sabia? Óbvio que sabia pelo texto que nós acabamos de ler. Assim como sabe quem está salvo, quem não está, quem está perdido, quem não está, mas isto não significa que por saber ele determina que assim o seja. Ele sabe porque é Deus. E ele não está preso ao tempo e ao espaço como nós estamos. Ele é antes de tudo isso. E quando nós lemos aqui em Pedro, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo
e a aspersão do seu sangue. Em outras traduções, outros textos vão dizer que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Agora eu pergunto para você, fazer um exercício de raciocínio. O que é para você antes da fundação do mundo? O que é para Deus antes da fundação do mundo? Nós temos que entender que a linguagem bíblica é uma linguagem para nós entendermos, mas Deus, Ele não está limitado como nós estamos limitados a tempo e espaço. Não existe a ideia que muitos têm de início e fim. É uma linguagem para nós entendermos. Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, porque o ser humano entende o que é isso, o princípio e o fim. Mas Ele não tem princípio. Ele não tem fim, Ele é Deus. E Deus está fora de tudo isso que a gente raciocina, para a gente poder dizer, não, Deus num determinado tempo, antes da fundação do mundo, escolheu. Mas o que é antes da fundação do mundo? Você não tem como explicar isso. É por esta razão que nós temos que entender o que Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso, para orientá-los, para orientar a igreja, de que a igreja ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, não porque a gente é puro, santo e imaculado, mas é por causa do sangue de Jesus Cristo que nos redime de todos os nossos pecados. E todos é todos mesmo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Eu quero finalizar lendo o restante desta porção a partir do verso 7. Ou melhor, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quem são aqueles que pertencem a Deus? São aqueles que olham para a cruz e que recebem na sua vida, como nós vamos dizer hoje à noite, dissemos domingo passado à noite sobre a Páscoa, lá no Egito. Quem obedeceu à voz de Deus, pegou daquele sangue, colocou nos umbrais da porta, passou o anjo da morte, mas o anjo da morte, quando viu o sangue, ele poupou a vida do primogênito daquela casa. Isto serve como referência para que cada um de nós entenda. O sangue era o antítipo do sangue de Cristo que seria derramado na cruz. Isto significa que, como aquela casa foi poupada por causa do sangue, a vida de todo aquele que crê em Jesus, que tem a marca do sangue de Cristo na sua vida, por ter crido em Cristo Jesus, esta estão livres da condenação eterna. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos garante a libertação da penalidade eterna. Aqueles que não tiverem a marca do sangue, pela fé em Cristo Jesus,
pela crença que depositaram. Eu até costumo dizer que muitos crentes, ficam em dúvida se o crente pode ou não ficar endemoniado. Aí eu pergunto para você, por que o crente não pode ficar endemoniado? Porque você está selado. O sangue de Cristo foi suficiente para você. E aí, creia ou não, o Espírito Santo já te selou, ele está dentro de você. E Paulo, ele usa uma expressão muito interessante lá em Romanos 8. Ele diz, o mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, porque é uma referência ao Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo, ele testifica que com o nosso espírito, com o espírito humano, porque crente ou não, todos têm o espírito de vida. O Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito. Quando você crê em Jesus, você tem o espírito humano e você tem o Espírito Santo, e eles conversam entre si e convence que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, continua Paulo, somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, vamos herdar tudo que Deus tem preparado para todo aquele que crer no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Respeito qualquer outro posicionamento, mas esse posicionamento, para mim, é o posicionamento bíblico. Com muitas outras evidências, obviamente, porque há margem para você tanto pensar de uma maneira como pensar de outra. Mas sabe o que me entristece muito? O berço da reforma protestante foi onde? Onde foi o berço da reforma protestante? Não foi na Europa? Não foi na Alemanha? O berço do calvinismo não foi na Suíça? Na Inglaterra? Como anda o evangelho naquelas regiões, naqueles países? Morto. E na minha visão, por uma crença que abraçaram, de que uma vez escolhido, predestinado está. Então você não precisa de fazer mais muita coisa, porque... E esse raciocínio não bate com a realidade, porque onde se crê desta maneira, as igrejas vão se tornando decadentes, frias, e o inferno vai ganhando espaço. Você vê templos hoje, nesses países que mencionei, transformados em boates, transformados em bares, transformados até em mesquitas. Você se pergunta, por que aqueles que creem de maneira diferente, que a graça é para todos, em qualquer país do mundo o evangelho tem crescido assustadoramente, até em países como Irã, como China e tantos outros? Que reflitamos sobre estas verdades, para que a gente não perca o fervor de pregar o evangelho para saquear o inferno. Jesus diz uma palavra na linguagem de Pedro, que para mim joga por terra qualquer outro raciocínio. Foi para isto que o Senhor Jesus veio a este mundo, diz Pedro, para desfazer as obras de Satanás. Se ele veio para desfazer as obras de Satanás, ele não pode ter vindo só para os que o Senhor já tem escolhido. Ele veio para desfazer as obras de Satanás na vida daqueles que estão nas drogas, no mundo do crime,
que estão na macumba, que estão nos cultos afros, que estão nos países ateístas, que não aceitam a Bíblia, não aceitam o Evangelho, mas o Evangelho está chegando lá, porque tem gente que ainda crê que Deus quer salvar o mundo todo. Vale a pena você ler alguma coisa sobre o irmão André, o contrabandista de Deus. Vale a pena você conhecer essa história. Homens como ele, mulheres como ele, que pagaram um preço muito alto por acreditar que Deus quer salvar o mundo todo, e se Ele não tem salvado mais gente, é por causa da nossa indiferença, do nosso incomodismo. E meus irmãos, eu conheço bem o trabalho missionário no mundo, eu conheço bem, eu me relaciono bem com muitos missionários, e aqueles missionários que nada produzem são exatamente aqueles que entendem que não precisa fazer muito porque Deus já tem os seus escolhidos. Enquanto os melhores missionários do mundo, que dão a sua vida, como eu estava lendo a história de um missionário que estava no campo de missões em país ditatorial, e um dos conversos foi condenado à morte, e aquele missionário disse: eu quero morrer no lugar dele, eu quero morrer no lugar dele. São pessoas assim que Deus quer levantar nos dias de hoje, não acomodadas, dizendo Deus já tem os seus escolhidos, de uma maneira ou de outra eles serão alcançados, não, mas aqueles que creem que nas favelas, nos bolsões de miséria, nos países ateístas, ditatoriais, Deus quer salvar aquelas pessoas. Foi para isto que veio Jesus Cristo a este mundo, para desfazer. Se é para desfazer, Ele vai desfazer onde o diabo está dominando. Se é para cumprir o que Jesus diz em Mateus 16, 17, 18, 19, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno vai recuar por causa da ação da igreja. Mas para isso a igreja precisa se levantar como uma força poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus, crendo de fato que tem um poder maior do que o poder do inferno, para saquear o inferno e tirar de lá as almas pelas quais Jesus morreu. Que Deus nos abençoe nesta manhã e nos ajude a entender essa palavra. Amém, amados? Amém. Pai, obrigado por esta hora. Obrigado pela Tua palavra, traga luz aos nossos pensamentos, para entendermos, de acordo não com filósofos, teólogos, mas de acordo com a Tua palavra e a iluminação do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor de fato quer para as nossas vidas. É a oração que Te fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos honrar o Senhor agora com nossos bens materiais, dízimos e ofertas, sempre lembrando aos irmãos que estamos diante de um desafio muito grande, irmãos. Um desafio de mais de 3 milhões de reais que nós precisamos honrar na construção do templo, não é? Que nós estamos fazendo pela fé, mas tem faltado nos recursos. Então, não deixe de contribuir. Se você quer o envelope, levante a sua mão. Se você quer usar o cartão magnético, levante a sua mão, alguém vai aonde você está, e você pode usar o Pix, aí na frente da sua cadeira tem o Pix aí, pode pegar teu celular à vontade agora, usá-lo, e quem for entregar com envelope, virá aqui à frente, mas você pode entregar também através do Pix, do cartão magnético, neste momento, enquanto a gente vai louvar ao Senhor com mais uma canção.